Andando no Espírito. Por David Wilkerson. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Gálatas. Capítulo 5. Versículo 25. Aqui está uma instrução, muito simples, vinda do apóstolo Paulo. Ele está nos dizendo em termos simples: se o Espírito Santo está vivendo em você, deixe que ele tenha o controle total sobre a sua vida. Todos devemos ser guiados pelo Espírito. O Espírito Santo foi enviado para ser o nosso guia constante e infalível, e ele habita todos os que confessam Cristo como Senhor e Salvador. O Espírito reivindica nossos corpos como sua moradia, reinando e habitando nossos corações. A maioria dos cristãos não tem problema em aceitar que o Espírito Santo nos guia a Jesus. E não temos problema algum em crer que o Espírito está continuamente operando em nós, a cada momento. Muitos de nós já apelamos a ele incontáveis vezes em busca de consolação, em nossos momentos de crises. Damos honra ao Espírito, pregamos sobre ele, ensinamos sobre os seus dons e frutos. Oramos para ele, o buscamos, suplicamos que ele rasgue os céus, e reavive sua igreja. E muitos cristãos têm experimentado genuínas manifestações do Espírito. Mas me parece que conhecemos muito pouco sobre o que significa andar no Espírito. Se eu lhe perguntasse o que significa andar no Espírito, você poderia descrever o que é? Você poderia explicar claramente a qualquer um que lhe perguntasse? Compreender a verdade sobre andar no Espírito poderia livrar muitos da confusão, de contendas, da angústia, da indecisão, inclusive dos desejos da carne. Então, o que é a verdade? Paulo resumiu-a claramente. Andemos também no Espírito. Gálatas. Capítulo 5. Versículo 25. Carne versus Espírito. Há somente duas formas de um cristão andar: na carne, ou no Espírito. A carne tem sua própria vontade teimosa, e age conforme lhe convém. Faz tudo o que escolhe fazer, e então pede que Deus abençoe essas escolhas. Ela chega e diz: o Senhor me deu juízo perfeito, e posso fazer escolhas inteligentes. Não tenho de esperar nele por orientação. Faça a sua parte e eu te ajudarei. Mas andar no Espírito é justamente o oposto. Rendemos a nossa vontade ao Espírito Santo, e confiamos em sua voz tranquila e suave para nos dirigir em todas as coisas. De fato, o Espírito Santo foi enviado para instalar o completo governo de Cristo em nossas vidas. A Bíblia nos diz: o Senhor firma os passos do homem bom. Salmos 37. Verso 23. E o Espírito faz este ordenamento. Ele deseja guiar e dirigir cada mover nosso. Submissão ao Espírito Santo. Simplificando, devemos andar em total submissão ao Espírito Santo, assim como Cristo andou, em constante e absoluta submissão ao Pai. Jesus testificou: o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho semelhantemente o faz. João. Capítulo 5. Versículo 19.
Eu nada posso fazer de mim mesmo. Na forma por que ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Capítulo 5. Versículo 30. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Eu vivo pelo Pai. João capítulo 6 versículos 38 e 57. Como seria possível achar que não temos de depender do Pai, em todas as coisas, quando Cristo mesmo disse que ele o fazia? Como enamorados por Jesus e seguidores dele, deveríamos ousar pensar que conseguiríamos fazer o que o nosso Salvador e Senhor não fez. Jesus esperava no Pai, sempre buscando ter a mente de Deus. Se formos honestos, iremos admitir que o céu é frequentemente o último lugar que buscamos, quando buscamos orientação. Na maioria das vezes, corremos atrás de conselheiros, ou gastamos horas no telefone com amigos, buscando conselhos. O que você acha? Será que é uma boa ideia fazer deste jeito? Você acha que eu devo fazer isto? É triste dizer, mas recorremos ao Espírito Santo como última opção, se é que chegamos a tanto. Um sinal da presença de Deus. Em Números 9, lemos de uma nuvem que veio e cobriu o tabernáculo no deserto. Esta nuvem representava a constante presença de Deus sobre o seu povo. E para nós hoje, a nuvem apresenta-se como um tipo da operação do Espírito Santo em nossas vidas. De noite, a nuvem sobre o tabernáculo no deserto se tornava uma coluna de fogo, um brilhar de calor em meio às trevas. Assim era de contínuo. A nuvem o cobria, e, de noite, havia a aparência de fogo. Números. Capítulo 9. Versículo 16. Os filhos de Israel sempre seguiam esta nuvem sobrenatural, segundo os dirigisse. Quando ela se levantava de sobre o tabernáculo, as pessoas arrancavam as estacas e a seguiam. E onde a nuvem parava, o povo também parava, e levantava suas tendas. Eles se moviam, ou paravam, de acordo com este claro direcionamento dela. Segundo o mandado do Senhor, os filhos de Israel partiam e, segundo o mandado do Senhor, se acampavam. Por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. Quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então, os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Números. Capítulo 9. Versículos 18 e 19. Os israelitas eram cuidadosos em se mover apenas se a nuvem se movesse, porque sabiam que isto era a provisão de Deus para a direção. Ela poderia se mover todo dia, ou toda semana, e então não se mover por meses. Mesmo assim, dia ou noite, o povo sempre se movia conforme ela os direcionava. Se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por 2 dias, ou um mês, ou por mais tempo, enquanto pairava sobre ele, os filhos de Israel permaneciam acampados e não se punham em marcha. Mas, erguendo-se ela, partiam. Segundo o mandado do Senhor, se acampavam e, segundo o mandado do Senhor, se punham em marcha. Cumpriam o seu dever para com o Senhor. Números. Capítulo 9. Versículos 22 e 23. O sinal, no Novo Testamento.
Aquela nuvem no tempo do Velho Testamento foi, enfim, elevada ao céu. Mas outra nuvem desceu do céu séculos depois, no cenáculo em Jerusalém. O Espírito Santo, o mesmo Espírito que tinha pairado sobre o tabernáculo do deserto, veio e pairou sobre cerca de 120 adoradores que tinham se reunido em um cenáculo após a morte de Jesus. Esta nuvem desceu ainda mais dentro daquela sala onde eles estavam assentados, e pousou sobre suas cabeças repartindo línguas como de fogo. A palavra grega para repartir significa totalmente distribuído. Em resumo, esta nuvem de fogo foi repartida e pousou em cada pessoa no cenáculo. Então as chamas possuíram o corpo das pessoas. Naquele ponto, os seguidores de Jesus estavam no Espírito, com o Espírito Santo vivendo neles. Mas uma coisa é ter o Espírito habitando em você, outra coisa é estar vivendo inteiramente em total submissão ao Espírito. Você pode ser cheio com o Espírito Santo, mas isto não significa que você está andando em obediência à sua liderança e permitindo ser governado por ele. Aplicação prática para hoje. Nós que amamos Jesus, hoje também temos uma nuvem para seguir. Nós podemos ser cheios com o Espírito Santo, orando e cantando no Espírito, ou experimentando manifestações do Espírito, mas nós ainda devemos nos comprometer a executar as ordens dele. Se nós não esperamos por sua direção em todas as coisas, nós simplesmente não estamos andando no Espírito. As instruções de Paulo fazem esta distinção de forma clara. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Gálatas. Capítulo 5 versículo 25. Pedi ao Senhor que me abrisse o significado desta frase de Paulo, andemos também no Espírito. Ao abordar este assunto, orei, Senhor, faça isto ficar claro e compreensível para mim. Eis como acredito que o Espírito me respondeu. A chave de ouro para compreender nosso andar no Espírito não é complicada. Não requer nenhum curso teológico. De fato, é tão simples que muitos de nós não conseguimos ver. Logo, se formos capazes de compreender esta verdade única, poderemos ingressar numa vida livre da angústia, plena de orientação garantida, e marcada por um descanso perfeito. O Espírito me impressionou com estas 3 palavras simples. Apenas diga sim. Apenas diga sim. Tão logo esta frase reluziu em minha consciência, eu repliquei, Senhor, isso é realmente simples. Mas o que significa? Isso nos leva de volta para o versículo que Paulo escreveu aos Gálatas. O apóstolo ousadamente declara, porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. Porquanto também por ele é o amém para a glória de Deus, por nosso intermédio. 2 Coríntios. Capítulo 1. Versículo 20. De acordo com Paulo, o andar no Espírito começa quando damos um confiante e teimoso sim divino para todas as promessas de Deus. Isto significa ter a confiança inabalável de que Deus irá cumprir todas as promessas que há em seu livro para nós. Diz, Pai, eu tenho lido tuas promessas, e digo sim a cada uma delas. Eu creio na tua palavra para mim. Considere a admoestação de Tiago.
Peça-a, porém, com fé, não duvidando. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é sublevada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Tiago. Capítulo 1. Versículos 6 e 7. Agora nós sabemos o que é um sim divino. Então, o que Paulo quis dizer com amém no mesmo verso? A palavra significa, literalmente, que assim seja. Você pode confiar nisto. No contexto da passagem, amém quer dizer, eu creio na tua palavra para mim, Senhor. Que assim seja em minha vida. As promessas de Deus. Avalie estas promessas que Deus tem feito para nós, e veja se a sua resposta para elas é sim e amém. 1. O Senhor lhe confirmou, lhe selou, lhe encheu e ungiu com seu Espírito Santo. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo, nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. 2 Coríntios. Capítulo 1. Versículos 21 e 22. Você não pode andar no Espírito até que creia que está cheio do Espírito. E a verdade é, o Espírito Santo está conosco o tempo todo, mesmo quando caímos no pecado. Na verdade, precisamos dele tanto quando erramos, quanto quando fazemos o certo. Eu lhe pergunto: são as promessas nesta passagem um resolvido sim, e amém, para você? Não há a possibilidade de um talvez, em sua mente. Se todas as promessas do Senhor são sim e amém, então elas devem ser assim em nossas vidas. Precisamos determinar e definir. Sim, o Espírito Santo vive em mim. Eu sou o seu templo santo. Portanto, não importa como eu posso me sentir no dia a dia. O Santo Espírito veio sobre mim, encheu-me e ungiu-me. 2. Jesus prometeu que o Espírito Santo habitaria convosco para sempre, a saber, o Espírito da Verdade. Esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. João. Capítulo 14. Versículos 16, 17 e 26. Em resumo, o Espírito enche as nossas mentes com a verdade e nos guia por essa verdade. Então, você tem dado um divino sim para estas promessas? Você é capaz de dizer: amém, Senhor, que assim seja em minha vida. 3. Jesus prometeu que o Espírito seria a voz interior para nos guiar, para glorificar Cristo em nós, e para nos mostrar coisas que estariam para vir. Quando vier, porém, aquele, o Espírito da Verdade, ele vos guiará a toda a verdade. E vos anunciará as coisas vindouras. João. Capítulo 16. Versículo 13. Você ainda hesita quanto a uma tão grande promessa poder ser verdadeira? Será que lhe parece ser bom demais que o Espírito queira dirigi-lo em cada passo da sua vida? Ou você pode dizer: sim, Senhor, que assim seja. 4. Deus prometeu proporcionar direção a você em todos os seus caminhos. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3. Verso 6. Você tem aceitado sua direção para as suas idas e vindas, literalmente, cada passo na sua semana, no seu dia, e neste momento. Você está inteiramente comprometido à forma de caminhar. Isto é sim e amém para você.
protegido pelo Espírito. Você pode se perguntar como eu. Há alguma proteção em relação a esta minha caminhada? Como eu posso ter certeza de estar ouvindo a voz do Espírito, e não outra? Primeiramente, o Espírito Santo não pode, e não irá, governar qualquer crente que não esteja totalmente submisso à sua vontade. O Espírito fala para aqueles que estão preparados, para obedecer à sua voz. E outra coisa preocupou-me enquanto eu estava cuidando deste vasto tema sobre andar no Espírito. Se este andar envolve total confiança em ouvir sua voz e ser guiado por ela, como podemos estar protegidos contra sermos enganados? Como podemos saber se estamos ouvindo a voz do Espírito, e não a nossa própria, ou a do diabo? Estou convencido de que multidões de cristãos têm desenvolvido dúvidas sobre ouvir o Espírito devido a más experiências no passado. Eles questionam-se: como posso saber se desta vez é o Espírito que está falando comigo? Eu pensei que o tinha ouvido claramente da última vez, mas acabou não sendo ele, de forma alguma. Eu me senti sendo enganado. Outros acabaram desviando-se devido às bizarras farsas destes que saem dizendo: Deus falou comigo. Este importante assunto requer de nós outro poderoso amém para crer nas promessas de proteção de Deus. A promessa de Deus em favor de nossa proteção. Paulo aponta que tal confiança demanda um ato de fé. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Efésios. Capítulo 6. Versículo 16. Esta é uma promessa vinda do Senhor de que Ele irá nos escudar contra o engano e o erro. A voz de Satanás constantemente grita todo tipo de acusação contra nós. E a única maneira de impedir esses dardos inflamados é nos voltarmos para a promessa que Deus nos deu. Que nenhuma arma forjada contra nós prosperará. As armas de Satanás incluem condenação e mentiras, e o Espírito Santo é fiel para expor todas elas a nós. A voz do inimigo lhe encoraja a agir impulsivamente, sem verificar a palavra de Deus. Mas cada palavra do Espírito será confirmada pela Bíblia. Então vejamos a respeito da voz da nossa carne. Como o inimigo de nossas almas, a carne clama por ser ouvida. Está sempre insistindo em afirmar que está tudo bem satisfazer os seus desejos de vez em quando, que tudo de que precisamos é um amigo para concordar conosco, e Deus irá abençoar nossas decisões. Mas o Senhor nos concede outra grande e preciosa promessa aqui. As Escrituras dizem que o Espírito luta dentro de nós contra tudo que é da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito, contra a carne, porque são opostos entre si. Gálatas. Capítulo 5. Versículo 17. Paulo está dizendo que a batalha contra a carne não é para ser travada por nós. Somente o Espírito Santo pode mortificar a nossa carne. A voz do Espírito Santo irá encorajar você a levar a sua palavra em oração, e a confirmá-la na palavra de Deus. A nós foram dadas todas estas promessas de proteção, para toda e qualquer situação. E elas nos estão disponíveis a cada conflito que aparecer, não importando quão pequeno ou grande.
A qualquer hora que a carne ou o diabo vierem como enchente, o Espírito Santo é sempre fiel a elevar-se e esmagar o ataque, se nós confiarmos nele. Uma geração sem confiança. Hoje, toda uma geração de cristãos está tomando decisões sem consultar o Espírito Santo. Muitos crentes estão agindo com medo e desespero, sem fé nas promessas de Deus. Eles simplesmente decidem o que fazer por conta própria, baseados no que pensam ser o melhor. Qual é a consequência para tais crentes? O que acontece quando os servos de Deus operam fora do completo governo do Espírito Santo, quando planejam seus próprios planos, recusando render-se à liderança e direção do Espírito Santo? Eles agitam um enxame de abelhas espiritual, trazendo não descanso, mas sofrimento, dor e confusão. A voz mansa e suave. Houve muitas vezes em que não escutei a voz do Espírito. De fato, eu poderia escrever um livro sobre todas as vezes que eu decidi fazer a minha própria vontade, seguindo minha própria direção, e as coisas acabaram terrivelmente mal. Apesar disso, tenho aprendido ao longo dos anos a ouvir a voz mansa e suave do Espírito. E me decidi a dizer sim e amém para o seu absoluto governo na minha vida. Sei que ele me guiará a toda a verdade, que me guiará para onde queira que eu vá, irá me mostrar coisas que virão as quais deseja que eu conheça. Sim, eu posso testificar que tal vida é possível. E, assim como ele me ensinou, eu apenas digo sim. Você também,